Começa agora, na Vibe Mundial, programa Novo Olhar. Um convite para você dar passos firmes e decisivos em direção ao êxito na sua vida. Com Jardel Estevão e Daniela Paluca. Programa Novo Olhar. Só os fortes dão conta. Olá, muito bom dia, uma excelente semana. Hoje nós damos continuidade ao nosso programa Entrevista com a egiptóloga, arqueóloga Flávia Haddad, uma sumidade no assunto quando se fala sobre o Egito, quando se fala sobre toda essa história sagrada, né, Flá? Uhum. Nós hoje abordaremos sobre o eterno masculino. Se você perdeu o programa da semana passada, que fala sobre o sagrado feminino, seria interessante você participar desse também, para que você consiga fazer uma relação entre o feminino, o masculino e perceber, né, Flá, que não tem distinção. Não é um só. Então, assim, nós demos uma introdução da Flávia na semana passada, mas, Flávia, você pode repetir novamente para o pessoal a sua trajetória, a sua origem, como que você chegou até aqui como egiptóloga? Aqui no Brasil, eu sou formada em engenharia eletrotécnica. Eu trabalhei na Autolatina por 7 anos. Amava o que eu fazia, amo até hoje carro. Todo o desenvolvimento do carro, injeção eletrônica. Trabalhei com caminhões também, chassis de caminhão. Eu fazia teste com caminhão, depois com carro. Então, sempre foi uma profissão que eu adorei, eu não deixei de gostar. Só que eu tinha uma curiosidade muito grande com a civilização egípcia. E foi, como eu falo, uma força maior que eu. Eu larguei a Autolatina, fui embora do Brasil, aprendi uma nova língua para poder estudar a egiptologia. A egiptologia é uma ciência, uma faculdade que tem em poucos países no mundo, onde você estuda, você trabalha na revelação, no descobrimento da antiga civilização egípcia, que foi uma das primeiras da humanidade, e são 3.000 anos, então tem muita coisa para ser estudada ainda e para ser desvendada. Uau, demais. Primeiro, assim, a coragem da Flávia, né? De largar tudo para seguir aquilo que o coração pediu, podemos dizer assim, né, Flávia? Podemos. Que a intuição feminina pediu. Total. E assim como existe o contrário também. Quantos homens, né, que às vezes estão em uma profissão, vou até dar um exemplo, por exemplo, estão nessa profissão, vai de engenharia, e de repente falam, não quero mais isso, eu quero seguir gastronomia. Engraçado que eu conheço, são poucos que tiveram a coragem, e um deles foi a mulher dele que me contou. Ela é uma grande profissional também, e ela falou, vai, muda, que bacana, faça o que você quer. Ele queria também na gastronomia, hoje ele tem um restaurante, e ela segurou ali a situação da casa, enquanto ele estudava, enquanto ele formava as coisas. Que bacana. Eu acho isso sim um casal. Isso, que se complementa. Isso é um casal que se ajuda, se complementa, se entende. Perfeito. Ele teve uma compreensão dela manter a casa. Perfeito. Isso não trouxe problemas no relacionamento. Nossa. E ela manteve um respeito por ele no meio dessa transição. Isso é importante também para a mulher. Perfeito. A mulher, ela conseguiu, ela acreditava e acreditou nele que ele iria vencer. Isso é enorme. Pela lei sistêmica, né, que a gente trabalha, existe essa lei que é exatamente essa, a lei do equilíbrio. Está tudo bem, está tudo certo. Contanto que exista esse acordo, esse equilíbrio entre nós dois, está tudo certo. Se eu vou cuidar da casa, se eu sou mulher e vou gerir financeiramente, você, o homem, vai cuidar das crianças, e nós estamos acordados assim, está tudo certo. E vai muito também da expectativa. Eu acho que a expectativa da mulher em relação ao homem, do amadurecimento dessa expectativa, né? Porque o homem, ele traz consigo valores que foram embutidos nele, né? Eles são vícios. O homem foi educado para vencer. Perfeito. A partir do momento que ele vence, que ele ganha, é a competição,
O homem é ação, resultado, conquista. Isso traz a ele um respeito e uma segurança. Mas não são todos os homens que são guerreiros. E aí? Perfeito. Até, Flá, em relação a isso, né? Toda essa história do Egito que você já falou sobre as rainhas, mas tiveram os reis também, claro. Né? Como que fica esse eterno desse homem? De onde que vem esse eterno desse homem? Como que a gente pode trabalhar com toda essa questão desses vícios que depois, ao longo do tempo, os homens acabaram colocando na sua personalidade, que eu acho que não diz com aquele eterno lá de trás da civilização egípcia, né? Então, a civilização egípcia, vamos começar assim, o homem, antes da civilização egípcia, ele era o caçador. O homem caçava, o homem conquistava, o homem era o guerreiro, o homem protegia, o homem provia, era o provedor. Perfeito. E essas características, elas continuaram, tanto que os primeiros faraós eram os grandes guerreiros. Tá. Para manter, de guerreiros se transformaram em reis, que seriam os faraós. Eles já tinham toda a experiência de ser um guerreiro e ali ele começava a governar. Era um papel um pouco diferente. Tá. Porque o homem vem com o vício de ser o primeiro. Eu falo que tem um exemplo muito fácil. Você pega uns meninos jogando futebol ali no campeonato do clube. Você olha os pais, eles berram o tempo inteiro. Mais do que os meninos. Não, ali. porque o meu filho tem que fazer um gol. Mas como você não fez um gol? O moleque já sai acabado do jogo porque não fez o tal do gol. Agora, dá uma olhada, as mães vendo as filhas, não sei, num jogo de vôlei, numa competição. Isso. Ai, minha filha tá jogando tão bem. Olha que lindinha. Olha que linda. É completamente diferente. Ela é uma excelente atleta. Mas não existe aquela... Vence. Você pode dar a força, você pode falar... Vai, você tem coragem, você tem todo um preparo para chegar lá. Mas aquela necessidade, aquela imposição, para muitas pessoas isso faz mal, porque ela não trabalha sobre pressão. Né? Isso, é verdade. Tem gente que trabalha sob pressão e tem gente que trabalha sobre a liberdade. Então, isso é um pouco complicado para o homem, ele viver sobre esses estereotipos. Porque ele trouxe esses estereotipos. Esses vícios da infância, ele né? trouxe esses vícios lá de trás, só que o tempo mudou, o mundo mudou. Isso. A mulher que é um homem carinhoso. Isso. O guerreiro show, mas o guerreiro anda sozinho. Nossa, que fantástico. É verdade, né? O guerreiro anda sozinho. O estereótipo que a gente tem, ele tá você pega um Alexandre o Grande, você pega os grandes guerreiros da humanidade, no fundo eles estavam sozinhos. É difícil uma mulher acompanhar um guerreiro. Muito difícil. Então, eu acho que a gente tem que administrar esses dois lados. O homem com todas essas características, o tempo mudou. Ele pode chorar, mas ele continua homem. Perfeito. Ele pode chegar em casa acabado, dizer não aguento mais. Preciso de um colo. Preciso de um colo, estou cansado, me dá um abraço. Sim. Coisa que antes não existia. Antes existia toda essa figura mais, vamos dizer, mais concreta. Contida. Contida. Até, né? Mas eu vou te falar uma coisa, com toda sinceridade, a gente não tem conhecimento sobre a vida particular do faraó. E existe um respeito muito grande, pelo menos, eu vejo pelos livros que eu estudo, que a gente estudar os grandes personagens da história, a vida deles, o que nos interessa, o que me interessa, é as características, os feitos deles. Certo. Como era a vida familiar, ou quais eram os seus amores, a vida íntima, né? A vida íntima, isso cabia a ele. Isso não vai mudar a história. O que vai mudar a história são as atitudes que ele teve, as decisões que ele teve, o legado, a força, a intuição que ele teve. Porque, em muitos casos, como até em Ramsés II, a gente vê uma transformação que veio atrás total, uma intuição, um recolhimento pessoal para conseguir mudar uma situação. Chegar onde queria. E virar a chave do Egito. Uhum. E que até hoje divide
Os historiadores, se foi certo, se for errado, não tem certo, errado, não tem valor absoluto. Eu sei que ele ganhou. Perfeito. Como ele fez, né? A comunicação dele foi perfeita. Uhum. A interpretação é que foi o problema. Entendi. Ele foi o maior comunicador de todos os tempos para aquela época, coisa que hoje a gente fala bastante, né? Você tinha falado do marketing, né? Ele é o pai do marketing pessoal. Uhum. Ele conseguiu fazer o seu marketing. Ele conseguiu trazer a população e, de alguma maneira, trazer proteção e virar a chave do Egito, que estava num período que estava começando a querer sair, mas o homem era totalmente desacreditado, o faraó estava num período complicado. Entendi. E ele tinha que trazer a população para ele tinha que ter a população aceitando ele, confiando nele para que o país se desenvolvesse. Não adianta ter um grande governante com o país com a população de costas. A gente tem que ter uma harmonia, tem que ter uma cumplicidade. Você sabe que você falou duas coisas, né, na sua fala. Uma, primeira questão lá da infância, né? Voltando àquilo que você falou dos jogos. Hoje as crianças, elas são muito sensíveis, principalmente os meninos. Eu sou psicóloga, trabalho com eles e assim eu vejo a pressão que às vezes os homens fazem em cima desses filhos que são mais sensíveis, mais delicados. Já acha que o filho, enfim, né, já não sei lá o quê, não vamos entrar no mérito aqui, mas às vezes eles não aceitam isso. Então, porque eu acho que o não aceitar é não ver a criança como um espelho dele. perfeito. Sempre existiu a alegria do pai ter um filho. Isso. Não tira o mérito, cada um tem a sua vontade, a sua expectativa, o seu desejo, tudo bem. Não estou aqui para julgar nada, não quero julgar nada nem ninguém, deixa bem claro. Eu estou aqui para passar o que eu estudei. Sim. E eu acho que essa falta você não ter no seu filho um espelho é complicado porque ele foi criado para ganhar, para vencer, para ser o provedor, para não ter sentimentos. Ele foi criado assim. Isso. E ele projeta isso no menino. E Uhum. talvez a mãe não esteja educando como ele foi educado. Talvez a sociedade não esteja educando-o. Sim. Claro que existe limite em tudo. Sim. Óbvio. Uhum. Eu acho que a educação é uma coisa seríssima. Sim. E você não pode brincar, não pode dar influências tortas. Certo. Também não existe certo ou errado, vamos dizer, diferentes padrões, demais, né? diferentes demais dos padrões que você vive. Sim. Mas existem, como eu falei, existem homens que são guerreiros e homens que não. E aí entra a segunda questão, exatamente nesse ponto, quando você traz o exemplo de Ramsés, né, segundo, que ele se viu nessa situação, praticamente, bom, eu tenho toda aí uma nação atrás de mim, né, e eu tenho que conquistar, enfim, ter o sucesso. Muitos homens hoje, no mundo de hoje, acho que passam por essa situação de uma forma diferente, né? Às vezes perdeu o emprego, às vezes lideram uma empresa, olha, eu estou no embate, precisamos tirar essa empresa da falência, dentro de casa eu sou o provedor e não posso mostrar isso para os filhos, eu tenho que achar uma solução. Isso é uma carga muito grande. É uma carga muito grande, né? É uma carga muito grande e através das características do homem que eu aprendi, era que o homem tem 4 fases. A fase que você se identificar é a melhor. Perfeito. Então, tem a fase do espectador. É aquele que ele vê a vida. Ele escuta, ele é observador. Ele pouco põe a sua opinião numa discussão. Ele tenta apaziguar. Ele gosta de estar nessa posição. Na posição, mas menos, não é menos responsável em relação ao que ele fala. Não que ele seja irresponsável, totalmente ao contrário. Ele não quer, não acha desnecessário. Ele é um espectador. Certo. Na sequência, nós temos o guerreiro. Esse a gente já falou aqui. Ele nasceu para ganhar, ele nasceu para lutar, ele nasceu para conquistar. E é uma pessoa que está numa constante evolução. Tá. E essa
essa evolução traz uma evolução de personalidade também. Sim, cada vez que ele ganha, Cada vez né? ele quer mais. Ele quer mais. Ele quer mais. E aí é difícil para ele se estabilizar com uma só mulher. Porque cada momento da vida dele, Ele tá nessa busca. ele tá numa busca e a mulher do lado, querendo ou não, ela vai ter que ter uma personalidade muito forte para estar do lado dele, Certo. para segurar e se desenvolver junto. Não dá para ter uma pessoa muito tranquila, Certo. caseira, porque ele tá ali, ó, tá na Sim, luta, a mil quer por hora. mais. Aham. E depois do guerreiro a gente tem o rei. O rei. O rei, ele já conquistou, ele já guerreou. O rei quer governar. O rei, ele tem... A ideia do rei é a ideia que ele sabe o que vai dar, ou para onde nós vamos. Ele é o guia. Tá. É ele que governa. Ele já está sentado, ele não precisa lutar para nada. Seria mais ou menos o homem já na maturidade? Seria um homem na maturidade, eu digo já entre, não sei porque hoje em dia a idade cronológica e mental está totalmente fora do Sim. padrão. Mas é um homem que já chegou, não vou dizer até onde ele queria, Tá. mas ele já está bem. Tá. Ele está Estabilizado. ele é o provedor da casa, ou ele junto com a esposa consegue ter uma vida legal, Tá. entendeu? Ele já deu uma sentada. Tá. E depois do rei a gente tem um sábio. O sábio. O sábio é o único que o rei procura para um conselho. O rei não procura o guerreiro. Uau. Ele procura o sábio. Sim. Porque o sábio já conquistou. O sábio já passou pela fase do rei, de governar toda uma empresa, a sua família, ou se governar, né? Sim. Se governar é uma coisa que é Exige ampla, muito. exige muita coisa. Sim. E quando ele já passou por tudo isso, ele entende que a grande conquista e o conhecimento é de si próprio. Perfeito. Aí ele volta para dentro e é ali que ele traz toda uma sabedoria, que eu já falo de uma idade um pouco mais avançada, onde normalmente é onde a gente busca um conselho, Tá. é onde a gente escuta, e às vezes nem escuta o que a gente quer, Sim. Nossa, perfeito. É. mas é um conhecimento da experiência, da vida, que já mostra um caminho que a gente muitas vezes não quer ver. A gente acha que a gente vai conseguir ainda. Então, são esses 4 níveis, e cada um no seu nível, e todo mundo feliz. Interessante, né? Esses 4 arquétipos, então, que você trouxe, eles existem dentro do homem, assim como os da mulher também, Uhum. né? Existem dentro da nossa personalidade. O que é interessante, o que seria interessante, assim, até para os homens que estão nos ouvindo, é talvez se identificar em que momento ou com qual arquétipo ele está nesse momento com a energia mais associada, vamos dizer assim. Eu estou na fase de ser o guerreiro, eu estou na fase já de ser o sábio, eu estou na fase daquele que reina, né? Até para o seu autoconhecimento, né? E isso, então, tem relação com o Antigo Egito, né? Com o Porque Antigo existiu- Egito. E não só com o Antigo Egito, mas com a origem do homem. A origem do homem. Isso antes das civilizações, quando a gente vê a pré-história, o homem era o guerreiro, o homem que caçava, o homem que trazia a carne. A mulher também trabalhava, mas ela trabalhava mais fazendo o cesto, cuidando do filho, cozinhando. Ela tinha uma outra tarefa. Essa Sim. tarefa grande de ser com a lança para matar o bicho em grupo, isso era totalmente do homem. A Sim. proteção. E até hoje, vou confessar, eu, e com muitas que eu conheço, o homem traz uma proteção para a mulher. Sim. Não tem como negar Sim. isso. Claro que tem muitas que não necessitam disso, ou não foram criadas assim, porque a educação e a cultura é uma coisa muito intrínseca com a personalidade. Perfeito. Mas eu acho que o homem traz uma Ele certa tem o papel proteção. dele, Ele né? tem o papel dele. Ele não precisa ser o guerreiro, o rei, o provedor, mas ele precisa ter ele precisa ser a coluna, ele precisa estar inteiro dentro do seu arquétipo. Dentro do seu arquétipo. Aliás, até essa a nossa próxima assim, pergunta, né? Você acha que hoje, no mundo de hoje, no mundo contemporâneo, existe a sociedade exige do homem que ele seja algum arquétipo mais específico? O guerreiro. O guerreiro. O guerreiro, ainda mais nos dias atuais, com todas as mudanças políticas, econômicas, toda uma insegurança mundial, né?
eu acho que o necessário, eu vou contar mais, não só o homem, eu acho que a mulher tem que encontrar uma guerreira para se posicionar diante de grandes mudanças, né? Que ela precisa ser Assumir, inteira, né? assumir totalmente. Até para mudar de profissão. Que Até para mudar de profissão. Ela precisa ser, né, uma guerreira. Nada, eu não sabia nem como mesma. explicar. Até hoje estou tentando explicar por que eu virei egiptóloga. Seguiu sua intuição. Nem eu sei. Mas, enfim, isso é interessante, Flávia, pelo seguinte. Se esse é um arquétipo que a sociedade exige do homem, esse guerreiro, o que nós temos no nosso inconsciente como guerreiro? O guerreiro é aquele que é forte, aquele que não demonstra as emoções, né? Aquele que não traz insegurança. Isso. Então, como que fica isso para esse sagrado, para esse eterno masculino, no mundo de hoje, esse guerreiro, blindar essas emoções, não transparecer, ou se ele transparece, como que ele é visto? Como que você associa isso? Eu acho que o guerreiro que pede colo é lindo. Fantástico. Não dá para ser guerreiro 365 dias por ano. Porque é uma negação desses uma sentimentos, negação, né? Que às vezes o homem tem hoje, o homem né? às vezes está cansado, sabe? Está estressado, ou não deu certo, a empresa está com problema, ou o meu emprego, a empresa está cortando. Eu acho que existe essa insegurança e quando ela é compartilhada, ela diminui. Perfeito. Todos os sentimentos compartilhados, eles diminuem. Mas isso é compartilhado com uma mulher madura, que possa entender, que possa ajudar, né? Eu acho que é muito importante o rei. Falando em rei, faraó, nós tivemos rainhas maravilhosas que ajudavam os faraós. Os faraós iam para as campanhas militares, nós temos Hermès Nefertari, nós temos Nefertari e Hermès Nefertari. Nefertari era a esposa de Ramsés II. Tá. Quando Ramsés ia para as campanhas militares, era ela que tinha as rédeas do país. Não era o primeiro-ministro, que chamava-se vizir na época. É ela que governou o país, que foi o grande amor da vida dele, mas ela acaba falecendo muito jovem, em torno dos 35, 40 anos. Sim. E aí ele casou dezenas e dezenas de vezes. Mas o que ele construiu para ela foi único na história. Você acha que então aquela frase, por trás de um grande homem tem sempre uma grande mulher? Ela é verdade? Vem daí? Eu acho que uma boa parte dos grandes homens, eles têm uma mulher que dá todo esse apoio, compreende. Essa é a palavra. Isso, Uma sente, maturidade, né, para conseguir administrar a situação que está passando o homem, que no final é tudo meio intrínseco, tudo muito junto. Porque hoje em dia a mulher passa pelos mesmos problemas. O interessante é assim, né? Falando sobre guerreiro, blindagem de emoções, eu acho que a mensagem que a gente deixa é dessa permissão, né? Porque eu vejo assim até no consultório, ali é um momento que eles têm para serem quem eles são. Um trabalho que eu faço com os cavalos sistêmicos, eu vejo os homens assim colocarem aquela fúria para fora, chorarem, gritarem, falarem palavrão, pegar às vezes uma lança e quebrar no meio dos cavalos, sabe? Porque acho que a sociedade exige que o homem tenha esse papel, essa couraça de um guerreiro, mas por trás de tudo isso, o que existe? Existe esse eterno homem, né? Esse eterno sagrado masculino também. Com certeza. Que é um todo, que é o completo entre a força e a sensibilidade, entre a razão e a intuição. Acredito que Ramsés teve que usar de um recolhimento para ter muita intuição. Totalmente. Esse recolhimento dele, ele mudou, né, a história. E é muito importante saber que a masculinidade, ela não define gênero. Isso. Ele é uma característica. Uma característica da alma, e a alma não tem gênero, a alma é um. Perfeito. Então, a mulher pode se identificar com algumas características masculinas, tudo bem. O homem pode se identificar com algumas características femininas e tudo bem, porque no final, como eu falei, é um todo. É um todo. O rei quer conselhos, o guerreiro quer o colo. Quer colo, a guerreira quer proteção.
Olha essa. Isso, A guerreira que é isso. proteção. Aquela que trabalha, a mulher que cuida dos filhos todo dia, que está guerreando na luta, ela também quer Ela proteção. também quer chegar no final do dia, quer ter Isso. colo, porque ela dá Também. colo o dia inteiro. Isso. E a mulher que não tem filho dá colo. Isso, exato, A mulher que cura sem ser médica. exato. E o homem é a mesma coisa. O homem que é pai sem ter filho, o homem que cura sem ser médico. Então, hoje em dia, essas características estão muito misturadas e as pessoas têm que aceitar que muita coisa mudou hoje em dia. Que características, a feminilidade com a masculinidade, essas características de cada um, elas podem estar misturadas em uma só pessoa e elas têm que ser aceitas. Essa é a mensagem, então, que nós deixamos aqui para que nós possamos ser felizes. Felizes, estar bem com você mesmo, já é muita coisa. Isso, obrigada, e que a gente saiba fazer essa união entre o masculino e o feminino e saber que isso é sagrado, isso faz parte de nós, está muito além do estereótipo ou das ações que nós temos, né, ou da roupa que nós vestimos, está além. Então, que a gente possa pensar fora da caixa e ser quem nós somos. Flávia Haddad, onde que nós te encontramos, querida? No Instagram, Flávia R de Rosa, Flávia R Haddad, Flávia Rosito Haddad, HADDAD. E também pelo e-mail, egito@flaviahaddad.com.br. Se vocês quiserem conhecer mais sobre o Egito de uma outra forma, procurem a Flávia também, porque ela leva vocês ao Egito, não pelos caminhos tradicionais ou turísticos, né? Mas por aqueles caminhos que talvez os próprios faraós, as rainhas percorreram. Muito obrigada, querida. Eu que agradeço. Muito obrigada pela audiência. Uma boa semana. Você acabou de ouvir na Vibe Mundial, programa